Muito obrigado, com grande alegria damos início ao programa Seicho no Ie e agora convido a todos para fazermos uma breve mentalização, vamos mentalizar as palavras da revelação divina da evolução espiritual. Aqueles que desejarem podem assumir a posição de oração ou simplesmente vamos fechar os olhos e vamos meditar sobre estas palavras. Revelação divina da evolução espiritual. Manifestar no mundo fenomênico o Filho de Deus, que é a imagem verdadeira do ser humano, esta é a finalidade da vida. O mundo fenomênico abrange tanto o mundo material quanto o mundo dos espíritos. A vida terrena do homem consiste numa sequência parcialmente determinada pela qual o Filho de Deus, ou seja, o homem, imagem verdadeira, semente, deve passar ao se projetar no mundo fenomênico, constituído de tempo e espaço. Isso é comparável ao fato de uma semente de flor se submeter ao sol e à chuva, germinar, crescer, produzir botões e flores. O homem, imagem verdadeira, que é filho de Deus, passa por uma sequência de acontecimentos, ora desfrutando a felicidade, ora lutando contra adversidades, para se projetar perfeitamente no mundo fenomênico, como essa projeção se faz através do acúmulo de vibrações mentais, o qual o ser humano tem liberdade de pensamento para purificar ou macular ainda mais com a ilusão. O processo de manifestação do homem imagem verdadeira no mundo fenomênico, o processo de evolução pode ser acelerado ou retardado conforme a mente de cada um. A aceleração do processo de evolução espiritual é conseguida pela purificação da mente. O melhor meio para purificar a mente consiste em despertar para a imagem verdadeira, que é a pureza absoluta. E o segundo meio consiste em transcender os desejos materiais. E o melhor meio para transcender os desejos materiais é compreender a verdade da inexistência da matéria. Quem não consegue compreender esta verdade tem duas alternativas: ou busca voluntariamente os sofrimentos como treinamento para transcender os prazeres materiais, ou busca os prazeres materiais e colhe sofrimentos para finalmente transcender os desejos materiais. Quem opta pela primeira alternativa sofre voluntariamente, e quem escolhe a segunda sofre involuntariamente como consequência de buscar avidamente a felicidade na matéria. Além desses dois modos de sofrer, há um terceiro, é quando a pessoa experimenta sofrimentos resultantes da turbulência que ocorre em seu perispírito como processo de desintegração de karmas negativos formados no passado. Eis a razão de os sofrimentos não serem eliminados tão facilmente e as comunicações do mundo espiritual enaltecerem o valor dos sofrimentos e sacrifícios. Revelação Divina de 15 de setembro de 1933. Muito obrigado, muito obrigado. E agora sim, iniciamos o nosso estudo. Hoje vamos falar sobre como transcender o mundo, como purificar, melhor dizendo, como purificar os karmas malévolos que envolvem a família, como purificar os karmas malévolos que envolvem a família. Hoje utilizaremos como livro-texto o livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina. Este livro é um livro de minha autoria, que escrevi pensando justamente em transmitir para os adeptos, para as pessoas de maneira geral, a grandiosidade do Santuário Roso do Brasil, como é gratificante nós termos em nosso país este santuário erigido para que possamos dedicar gratidão aos nossos antepassados. É um livro que fala sobre o aspecto histórico do santuário, sobre a sua estrutura de maneira geral e, sobretudo, aborda a importância espiritual dele, a importância de dedicarmos oração aos antepassados, a nossa proximidade com a vida dos nossos antepassados. Porque justamente quando nós falamos em purificar os karmas malévolos que envolvem a família, nós estamos falando em ancestralidade.
Existem muitas pessoas que encontram problemas que vão passando de geração em geração, exatamente porque existe o karma na família. Então nós temos aqui, no caso daqueles que nasceram com problemas congênitos, doenças hereditárias ou em famílias em que até agora se sucedem infortúnios, essas pessoas muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, é uma regra, estão dentro de uma família que traz algum tipo de karma malévolo. Não quer dizer que seja uma família que não tenha a bênção de Deus, que não tenha bons karmas. Só o fato de as pessoas, geração após geração, poderem nascer nesse mundo. Se nós estamos vivos nesse mundo, isso é prova de que nós temos bom karma, que somos pessoas muito abençoadas, porque nascer neste mundo é uma grande bênção de Deus para o nosso crescimento espiritual. Isso deve ficar muito claro. Mesmo as pessoas que estão chegando agora no ensinamento da Seiichi Onoye, acreditem nisso que eu estou falando. Às vezes a pessoa pensa, qual a finalidade da vida e por que eu vim aqui e tenho tantos sofrimentos? Saiba que é uma grande bênção estar aqui, e justamente você está agora participando desse programa, vamos dar algumas chaves para que você possa transcender os karmas negativos e descortinar um destino feliz. Saiba que nós estamos aqui para ser felizes. Esse é o objetivo com que Deus nos criou. Manifestar Deus. Deus é um ser feliz. Se nós manifestamos Deus, somos a auto-manifestação de Deus sobre a face da terra, uma das características de Deus é ser feliz. Nós estamos aqui para que sejamos felizes. E nós temos muitos bons karmas a serem usufruídos e, eventualmente, podemos ter karmas negativos, mas entendendo o karma como uma força inercial. Se essa força inercial nos leva para um lado, nós podemos exercer uma força maior que nos leve para o lado desejado. Nós podemos reverter situações do destino, nós podemos encaminhar o nosso destino à medida que nós reposicionamos a nossa própria mente. Aqui então o texto começa. Antes de ler o texto, as pessoas que desejarem adquirir o livro, este livro está à disposição na nossa livraria virtual. Essa livraria virtual pode ser acessada através do nosso website www.sni.org.br, SNI de Seiichi Onoye, www.sni.org.br. Ali tem um acesso, temos as nossas atividades, fala inclusive sobre o santuário propriamente, e existem as publicações, mais de 200 títulos à disposição, a maioria de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, alguns do Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi, também do Supremo Presidente Professor Masanobu Taniguchi, e outros autores, tanto japoneses quanto brasileiros. Existe uma gama bastante interessante de livros, uma gama grande de livros, e os senhores podem então adquirir e ter mais conhecimento, se aprofundar no ensinamento da Seiichi Onoye. E aproveitando, se você está sintonizado aqui conosco, dá um joinha aí no nosso vídeo para a gente poder ganhar mais visibilidade, para que mais pessoas possam conhecer este modo feliz de viver em harmonia com a natureza, que é a Seiichi Onoye. Então dê o seu joinha e seu like no nosso vídeo, para que ele possa ganhar mais visibilidade. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreva no canal, porque aí todas as novidades, você vai receber a notificação, vai ficar sabendo das novidades, os novos vídeos. Então fica bem informado fazendo a inscrição no nosso canal também. Então faça a inscrição e dê o seu joinha, ajude o vídeo a crescer em visualização, ele ganhar mais espaço para que outras pessoas possam ter acesso à nossa mensagem também. Como purificar os karmas que envolvem a família? Onde está o karma? Ele está na mente. O karma existe no âmbito da mente. Então não está no caderninho de Deus, não está lá no céu, ele está na mente. É na mente do indivíduo, na mente do próprio universo está registrado o karma. Todas as manifestações fenomênicas são projeções do karma. O karma é o acúmulo de vibrações mentais que constitui uma força inercial. Todo o universo é manifestação do karma. No livro A Verdade da Vida, volume 21, o mestre então explica que todas as coisas, até o universo, até os objetos possuem karma. A gente sabe que até os objetos ficam impregnados de vibração mental. Então tudo é determinado pelo karma. A doença, como nos ensina Seiichi Onoye, é projeção da mente. Portanto, a doença é manifestação do karma.
A própria doença é manifestação do karma. No caso de doenças hereditárias, trata-se de karma que vai se manifestando de geração em geração, dentro de uma mesma família. Também também há ocorrência de infortúnios que se repetem a cada geração, ou em uma mesma geração e que acometem vários membros da família, são frutos do karma da família. Essa família traz este karma e justamente esta é a oportunidade de purificarmos o karma. Se as pessoas estão sofrendo, é uma oportunidade que a lei dá para purificar as ilusões. O sofrimento não é castigo, é um mecanismo da lei para nós purificarmos as nossas próprias ilusões. Podemos dizer que o karma são as nossas pegadas através do tempo. Então são as nossas próprias pegadas, elas que constituem o karma. Então não é algo que vem de fora, ele vem do nosso próprio interior. Nossa vida então é regida pelo nosso próprio interior. Do nosso interior sai aquilo que vai determinar o nosso destino. Naturalmente existem 3 forças que vão determinar o destino. Uma delas, então, é essa nossa atitude mental, nosso esforço no dia a dia. Outra força é o karma, então são aquele esforço, ou falta de esforço, indolência do passado, constituíram o karma, tem os nossos esforços presentes. E uma terceira força que é a orientação, proteção dos espíritos superiores que vão purificando os nossos karmas negativos. Então veja, existe uma proteção muito grande dos espíritos ancestrais que vão nos norteando, vão purificando os karmas, vão fazendo com que nós possamos nos acercar mais à manifestação da nossa imagem verdadeira. Mas quando nós fazemos oração, naturalmente nós podemos sintonizar com essas grandes inteligências que dentro de da família de cada um dos senhores, certamente existem espíritos também de alta envergadura, espíritos muito iluminados e que estão tentando com sua força se aproximar de nós para que possamos então trilhar um destino mais feliz. E aqui nós temos a citação dos versículos de Êxodo, capítulo 20, os versículos 5 e 6, que nos dizem: Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, vendo isso aqui, a ideia que algumas pessoas podem ter é que Deus é um ser vingativo. Me aborrece, então eu vou visitar a iniquidade daqueles que me aborrecem nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, inclusive, é um Deus meio ilógico e meio irracional, porque ele vai castigar os filhos até a 3ª e 4ª geração. A pessoa apronta aqui e ele vai visitar e vai castigar os outros. Mas o mestre Masaharu Taniguchi nos diz o seguinte: no livro A Verdade em 365 Preceitos: Deus, sendo nosso Pai, jamais nos causa infortúnios. Deus não nos causa infortúnios. Deus não nos castiga. Deus não nos faz sofrer. Ora, então por que eu estou citando esses versículos bíblicos? Aí é que a gente deve entender. As coisas são escritas através do tempo, usando linguagem de época. A gente não pode simplesmente pegar as coisas que estão escritas na Bíblia ou em uma escritura antiga e querer aplicar exatamente como está escrito ou entender com aquelas palavras que foram escritas para um determinado povo dentro de uma determinada época, que continuam valendo. A linguagem é para a época, a verdade é eterna. São verdades eternas, mas usou-se uma linguagem de época. Então, na maioria das vezes, quando Deus aparece no Velho Testamento, Jesus fala do Deus de amor, chamou de Pai. Mas no Velho Testamento, na maioria das vezes, não é Deus absoluto, mas ali é a manifestação da lei da mente, a lei devolutiva, a lei do karma, a lei do dar e receber, a lei de causa e efeito, a lei de reação e reação. Esta lei é que aparece como Deus Senhor dos Exércitos, como Deus Jeová. Então veja, quando ele aparece, ou ele está muito bravo: eu vi Israel, vos desviaste do meu caminho, vos envio cativos à terra de Babilônia. Ou ele está de boa, aí ele vem: Israel, como voltasse aos meus desígnios, os conduzo de volta à terra prometida. Ou, por exemplo, aparece no livro de Malaquias, ele cobrando o dízimo. O dízimo é uma oferta que se dá voluntariamente por gratidão, mas ele aparece dizendo assim: ouvi, ó Israel,
vos amaldiçoarei com maldições, como já vos tenho amaldiçoado, porque vós, a nação inteira, me tendes roubado no dízimo. Então veio a praga de gafanhoto e destruiu a plantação. Porém fazei prova de mim, trazei suas primícias à minha casa e vos abastecerei o celeiro, com justa a coagulada e sacudida medida. Então veja, ele primeiro fala assim, eu vou amaldiçoar vocês porque vocês me têm roubado no dízimo. E depois ele fala, mas se trouxer o dízimo, aí eu vou abastecer o seu celeiro. Então ele está dizendo, se nós entendermos isso, que os antigos hebreus, dotados de grande intuição, conseguiram perceber essa lei de causa e efeito e a personificaram. Mas essa lei quer dizer que quando a mente dos hebreus naquela época se tornou mesquinha, estavam deixando de dar o dízimo, aí essa mente mesquinha não sintonizou mais com Deus, por isso veio a maldição, ela veio da própria atitude mental do povo. Mas quando eles voltaram, aí Deus vem amorosamente, se manifesta através do profeta, diz, olha, isso funciona assim, volta a ser generoso, que sintoniza com o Deus Criador. E aí ele fará com que a gente efetivamente possa prosperar, que a gente possa crescer. Então voltem a fazer a oferta do dízimo. E até hoje o povo hebreu é um dos povos mais poderosos do mundo, graças a terem este hábito de religiosamente fazerem a oferta do dízimo, das suas primícias para Deus. Então devemos ter esta percepção de que Deus se manifesta através da lei. Então é disso que está falando. Mas agora, ainda assim, não fechou a conta aqui, porque se dissesse, eu visito a iniquidade em você, mas ele diz que visitarei a iniquidade do pai no filho, até a terceira e quarta geração. É porque nós nascemos dentro de uma família que tem afinidade conosco, somos afinidade kármica, então nós trazemos um karma semelhante e antes de ser um castigo é uma oportunidade para nós nascermos dentro dessa família que traz algo que nós precisamos aprender e vamos aprender dentro desta família, às vezes até através do sofrimento que não é imposto por Deus, mas ele pode ocorrer, mas justamente para que nós possamos despertar e transcender o sofrimento. Então muitas pessoas, como eu dizia, vêm a Seichonoye, começam a fazer oração e se curam de doenças, o destino começa a melhorar porque começam a manifestar esta gratidão do Filho de Deus, começam a manifestar a gratidão que é o que sintoniza de fato com Deus. Então aqui está escrito, a gratidão e o amor são as forças que para eliminar os karmas negativos. Então a gratidão e o amor, essa gratidão, esse amor dedicado aos ancestrais, dedicado aos antepassados. E aí nós vamos, primeiro de tudo, quando lemos a Sutra Sagrada, nós somos os primeiros a receber a oração. Tem muita gente que chega a Seichono, a gente fala, faz oração para os antepassados. Não é melhor eu orar para mim mesmo? Ora, tudo bem, que orar para si, ótimo. Mas quem é o primeiro que recebe a oração quando a gente está lendo para os antepassados? Somos nós que estamos fazendo oração. Então a oração, ela ilumina todas as pessoas envolvidas, principalmente aquele que está fazendo oração, porque oração é declaração da vida, nós estamos declarando palavras de Deus, nós estamos, à medida que vamos declarando, nós vamos introjetando essas palavras se transmitem ao mundo espiritual, os espíritos recebem essas palavras e vão adquirindo cada vez maior liberdade espiritual. Através da leitura da Sutra Sagrada, os espíritos se libertam de sofrimento. Agora, muitas pessoas sofrem de doenças porque às vezes o espírito, a pessoa chega, demanda o mundo espiritual, passa por essa experiência de morte física, vai para o plano espiritual e lá no plano espiritual continua sofrendo de doença. Ora, o espírito pode adoecer sim, porque conforme a gente está dizendo, a doença está na mente. Se o espírito leva a ideia doentia para o mundo espiritual, ele vai sim vai sentir-se efetivamente doente. E aí muitos não sabem sequer que estão no mundo espiritual, porque como estão muito apegados à matéria, o fenômeno da morte é um choque para o espírito. Então a misericórdia divina, para que ele não sofra, faz com que ele perca a consciência. E quando ele recobra a consciência, estando lá no mundo espiritual, ele começa a se lembrar da doença e começa a sofrer da doença. E aí não tem os remédios que tomava, não tinha, às vezes se sente sedento, se sente faminto e começa a mandar vibrações pedindo socorro para os seus descendentes que permanecem aqui na Terra. Então aí
a pessoa, e aí voltamos a dizer, ninguém sofre de graça. A pessoa que tem um tipo de ilusão mental semelhante com esse antepassado, então começa a manifestar problemas semelhantes. E aí que começa o problema hereditário. Quer dizer, vai juntando ilusão de uma geração para outra, e aí a gente pensa, puxa, tem um problema genético, alguma coisa assim. Sim, o gene, existe problema genético, não estou desmentindo a ciência genética, não estou desmentindo os avanços da ciência, mas o que devemos perceber é que o gene também é plasmado pela mente. Então aí o problema surge como problema genético, tem uma predisposição genética porque tem uma predisposição mental. Quando nós fazemos a oração para o espírito, aí naturalmente ele se tranquiliza no mundo espiritual, compreende que é filho de Deus, se liberta daquela ilusão, e aquele que está nesse plano também se liberta da ilusão. Tem muitas pessoas, por exemplo, ocorrem muitas curas dentro da Seita Noye de pessoas que sofrem de epilepsia, justamente porque começam a dedicar oração para os antepassados, e o que ocorre é que, como se fosse, nós tivemos um aparelho com pilhas, e aí a gente tira uma das pilhas, o aparelho desliga. Então ele tem, por exemplo, trabalha com 2 pilhas, tira uma, desliga. Então a pessoa que sofre de epilepsia, ele está recebendo o encosto de algum espírito, algum antepassado que não está iluminado, está pedindo socorro, não está querendo prejudicar, está pedindo socorro. A família também tem um tipo de ilusão, aquele espírito então se aproxima e fica ali junto da pessoa. Só que ele não pode indefinidamente ficar aqui nesse plano junto com as pessoas. Quando ele se afasta, a pessoa cai. Aí tem um ataque epilético. Aí quando nós dedicamos a oração para o espírito, aí o espírito vai compreendendo a verdade, se afasta definitivamente, e aí a própria pessoa, a dona do corpo, ela começa a equilibrar essa energia, fica com a energia plena e não fica com uma pilha só, mas uma pilha que, já que estamos usando essa alegoria da pilha, uma única pilha, mas que funciona, que supre as necessidades para que aquele corpo se mantenha. Então ocorrem esses fenômenos de cura exatamente porque a mente se equilibrou. Tem o casal Ishibashi, tem um belíssimo relato de experiência. Também o filho tinha ataques de epilepsia, família lá do Paraná, são dirigentes da Seita Noye hoje. Então o filho sofria de ataque epilético, até para a gente entender essa coisa da ilusão. Eu vou contar isso, não estou abrindo, estou tornando público, é um casal muito iluminado, muito harmonioso, e que, como é o relato que eles próprios fizeram, inclusive já fizeram no Seminário da Luz, a Seita Noye, e eles contam que houve uma ocasião que o filho, que eles queriam um filho, aí depois de vários anos de casado, praticando o ensinamento da Seita Noye, conseguiram ter um filho. Mas esse filho, ainda bebê, com 6 meses, começou a ter ataques epiléticos violentos. E aí a família já dedicava oração aos antepassados, graças à oração aos antepassados, que conseguiu ter o filho. Mas aí, mesmo orando para os antepassados, a criança continuava tendo os ataques, e aí o pai, fazendo oração, meu filho é filho de Deus, ele não deve sofrer dessa forma. E aí rogou a Deus para que indicasse o caminho, e Deus nos fala de várias formas, e falou através do sogro, falou para a esposa, para a senhora Ishibashi, falou para ela, vocês não vivem brigando? E aí é que as pessoas pensam, todo casal briga. Então era um casal socialmente equilibrado, não viviam se socando, mas não estavam em perfeita harmonia, tinha atrito mental. E aí se arrependeram, se reconciliaram, e o garoto então nunca mais teve nenhuma crise. Agora está mais ou menos, acho que pela faixa dos 15 anos, é um estudante brilhante, graças à reconciliação dos pais. Então não basta a gente achar que o problema é um problema espiritual. Então nós temos a oportunidade de renascer espiritualmente graças ao ensejo até de algum problema, porque podemos refletir sobre nós próprios. E olhando esta parte espiritual, então algumas pessoas pensam, então é bom fazer oração para os espíritos. Nós não devemos, muito cuidado, não se deve sair fazendo oração aleatoriamente para espíritos desconhecidos. Logo que nós ingressamos na Seita Noye, então nós levamos uma vizinha nossa para participar de uma reunião e para pedir orientação. Nós levamos especificamente para que ela pedisse orientação pessoal. Ela fazia a palestra, depois pediu orientação pessoal. Esta senhora, ela agora já está bem idosa, né, mas ainda está viva. E ela
sofria de dores de cabeça lancinantes, assim, coisa desesperadora, aquela dor de cabeça contínua, e ela ouvia falar de alguma coisa, tem o fulano lá que faz a garrafada, não sei o que, ela ia atrás da garrafada e não melhorava, aí depois tinha um benzedor, ia atrás do benzedor, tudo que eu ouvia falar ela ia atrás, além de tentar vários médicos, a medicina também não conseguia solucionar o problema, e aí ela foi a Seichonoye, pediu orientação ao preletor, e o preletor conversando com ela, e ele muito intuitivo, e perguntou, a senhora não tem o hábito de acender vela para as almas? Então esse é um hábito, assim, os cristãos, eu não sei se isso é uma coisa, é uma crendice do povo, eu não tenho conhecimento se isso... Mas são pessoas normalmente cristãs, católicas, né, que fazem esse tipo de coisa, que diz que segunda-feira é o dia das almas, e essa senhora, o sentimento de caridade, creio eu, toda segunda-feira ia e acendia a vela no quintal para as almas. Então se a gente chega, começa a distribuir comida para mendigo, aí um avisa o outro, daqui a pouco tem aquele monte na nossa porta e a gente vai ter problema. Então por isso até quero colaborar dessa forma, é uma coisa boa socialmente falando, então procure uma entidade, colabore, pode até ir lá com a mão de obra, ajudar essas entidades. Da mesma forma, na parte espiritual, então a gente não deve começar a convidar espíritos desconhecidos para dedicar a oração, dedique para os seus antepassados. Então foi instruída essa senhora que então na próxima segunda-feira ela voltasse a acender a vela e falasse, olha, hoje é a última vez que eu vou acender essa vela para vocês, agora vocês vão procurar suas famílias, eu não vou mais fazer oração, não vou mais acender a vela para vocês, por favor, vocês vão embora. Então ele procedeu dessa forma e surpreendentemente para ela, para nós a Seichonoye não é surpreendente, para nós até, a gente estava começando a Seichonoye também, a gente, puxa, funciona mesmo. Ela realmente ficou curada, que eu saiba, porque isso já já está indo aí para 50 anos, que eu saiba, ela não voltou mais a ter este problema. Então nós devemos ter, além do amor, a sabedoria para lidar com essa parte do mundo espiritual. Devemos fazer a oração para os nossos antepassados. Esses sim estão ligados a nós, queiramos ou não, graças a Deus que estão. Então, mesmo eu digo queiramos ou não, porque assim, tem pessoas às vezes que têm até um pouco de receio dessa parte. Não tem que ter receio, isso é a nossa vida. E nós também somos seres espirituais. Nossos pais são seres espirituais, nossos irmãos, todas as pessoas, nós somos fundamentalmente espírito. A diferença é que eles já não têm mais o corpo físico, mas são espíritos como nós. Como disse a princípio, os karmas estão na mente, portanto, pertencem ao mundo da quarta dimensão. Então, os karmas estão no mundo da quarta dimensão. Nós vivemos nesse mundo da terceira dimensão. Os karmas estão numa dimensão acima. Por isso, muitas vezes a gente tenta resolver as coisas aqui na terceira dimensão, mas ele vem de um plano acima de nós. Por isso é difícil. Tem pessoa que vai atrás de cartomante, de quiromante, querendo ter um destino feliz. Mas não adianta você saber, por exemplo, que vai acontecer uma coisa ruim e você tentar fugir alguma coisa, se de fato a profecia está certa, a previsão está certa, de alguma forma você vai chegar até lá. Então não adianta tentar fugir, nós devemos então ir a uma instância superior e aí sim a gente pode mudar. Então não precisa prever o futuro. Não precisa se preocupar com isso. Basta determinar que seu destino vai ser feliz. Eu prevejo que meu destino vai ser muito feliz. Como o meu presente é feliz, meu destino será ainda mais feliz. Portanto, pertence ao mundo da quarta dimensão, como eu já disse. Se estacionarmos na esfera da quarta dimensão, permaneceremos indefinidamente prisioneiros dos karmas. A gente fica estudando os karmas e fica prisioneiro dos karmas, até que terminemos de expiar um por um os karmas negativos, pois a lei da mente é implacável. A lei é implacável, a gente não consegue fugir da lei. Então, se a gente ficar nesse âmbito da lei, é bom se resignar e ir em frente, como eu disse no começo, melhor do que se revoltar. E vamos lá. Mas se a gente ficar se debatendo, pior ainda a pessoa que tenta fugir, e aí vai obrigatoriamente ter que trilhar esse caminho da lei. Vivemos neste mundo regido pela lei e é impossível violá-la. Não se pode violar a lei da mente, mas podemos transcendê-la. Nós podemos ir além desta lei da mente, recebendo a orientação da dimensão dos antepassados, que é a quinta dimensão.
Então os antepassados estão numa dimensão acima. Por isso, eles conseguem até minimizar alguns problemas que as pessoas possam vir a ter. Eu me lembro de um episódio, um dia visitamos uma casa de uma adepta, e ela contou uma coisa bem interessante, que a filha dela havia sofrido um acidente, até na época era um Escort, era um carro um pouquinho mais esportivo, um carro muito bom, um carro assim, mais para os top da montadora, e ela vinha com esse carro na Avenida 23 de Maio, indo para o trabalho, e ela capotou o carro, e ela teve que sair pelo porta-mala, mas ela saiu ilesa. O carro, então deu perda total no carro, mas ela saiu ilesa. E só que no dia desta ocorrência, a mãe, logo que estava assim, entre acordada e dormindo, estava acordando, e ela olhou e viu no pé da cama, em pé, o marido já falecido, o pai da moça. E ele dizia assim: eu não pude evitar, eu só pude minimizar. Mas fale para nossa filha moderar as palavras. E ela desapareceu, falou: não pude evitar, o que aconteceu? E aí ela contou isso, e aí eu entendi porque no plano mental as coisas acontecem antes. Então ele percebeu que estava gravado já aquele filme, como se fosse um filme cinematográfico, e na última cena provavelmente a moça se feriria com gravidade, mas aí ele modificou a cena final, a última cena do filme, ele teve essa força de modificar um pouco, mas ele adverte, por causa das más palavras, é que ela acabou sofrendo aquele acidente, que ela moderasse as palavras. Então ele fez o que ele pôde, ainda evitou que ela se ferisse, mas levou um big de um susto e o carro ficou destruído. Então os espíritos têm essa percepção porque estão numa dimensão anterior ao mundo da quarta dimensão. E aí eles têm um poder limitado, porque eles não são Deus, mas eles podem, até certo ponto, atuar aí e nos ajudar. Quanto mais nós colaborarmos com eles, melhor. E quanto mais nós deixarmos de gerar causas negativas, aí melhor ainda. Então nós devemos ter este cuidado, conforme ele disse, moderar as palavras, usar boas palavras. O fato de nós lermos a Sutra Sagrada todo dia já começa o dia com palavras maravilhosas. Por exemplo, dizendo: o homem não é matéria, não é corpo carnal. Ou falando sobre o pecado: tem o pecado de existência real, volta a indagar o querubim. Ouve-se a voz do anjo que assim responde: tudo que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. Então nós vamos ter essa possibilidade de usar palavras positivas logo de manhã. Então isso é uma coisa maravilhosa. Nós podemos transcender recebendo a orientação dos Espíritos e ingressar na dimensão do amor. Aí já vamos para a sexta dimensão. Através da bênção dos antepassados, somos levados à sexta dimensão e finalmente podemos alcançar a lei da vida, que é a sétima dimensão, por meio da gratidão. Então aí nossa alma se eleva e chegamos até o mundo da sétima dimensão, que não é que vem depois de todos, mas transpassa tudo, que é o mundo da imagem verdadeira. Então veja, nós podemos, é isso que se chama atingir a iluminação no estado de encarnação ainda. Então não precisamos, para atingir o mundo da imagem verdadeira, também irmos para o mundo espiritual. Nós precisamos dessa comunhão com os nossos antepassados, mas aqui e agora. Nos toca viver aqui. Quando chegar o momento de ir para o mundo espiritual, a gente vai feliz para o mundo espiritual também. Espero que a gente fique bastante tempo por aqui. Mas Deus é quem sabe. Quando a gente for, vamos felizes também. Mas não precisamos esperar passar para o lado de lá para nos aproximarmos um pouquinho do mundo da sétima dimensão. O mundo da sétima dimensão, o mundo da imagem verdadeira, é aqui e agora. Nós já estamos neste mundo da imagem verdadeira. Aqui eu falo sobre o renascimento e sobre o nascimento nessa vida. Poder nascer e viver neste mundo é um fato maravilhoso. E isso só é possível graças à existência de nossos pais. A gratidão aos pais é o princípio adamantino do qual se originam todas as demais virtudes e princípios da moral. A gratidão aos pais é o princípio do despertar espiritual. Os antepassados são uma sucessão de pais e mães. Se nascemos e vivemos neste mundo, devemos tudo isso à virtude de nossos pais e de nossos antepassados.
Então, voltando lá no versículo bíblico, porque ele fala da virtude dos pais dos antepassados, voltando lá ele fala, eu sou um Deus zeloso que visito a iniquidade do pai no filho até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Porém, continua, ainda bem continua, ele diz assim, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer dizer, aquelas virtudes que os nossos antepassados semearam, que cultivaram, elas permanecem conosco até 1000 gerações como bênção. Então veja como é maravilhoso a gente ter a oportunidade de nascer nesse mundo, recebendo as bênçãos e podendo gerar novas bênçãos que alcançam até 1000 gerações. Então essa lei, ela não é uma lei punitiva, pelo contrário, é uma lei abençoadora que existe no universo. Mandar os registros espirituais dos antepassados, à família e parentes ao santuário roso é um profundo ato de amor e gratidão. Mesmo que em alguns casos ainda não sinta gratidão profunda, o fato de lembrar-se de seus entes queridos e inscrevê-los para que recebam oração no santuário é uma ação que emerge do nosso eu verdadeiro. Portanto, faz suscitar a manifestação de nossa imagem verdadeira e assim, aos poucos, brotará um verdadeiro sentimento de gratidão e profundo amor. As pessoas que querem escrever seus antepassados no santuário, podem também através do nosso website, repetindo, www.sni.org.br. Através deste website nós temos acesso também para adquirir os registros espirituais e podemos enviá-los ao santuário para que os nossos antepassados recebam oração naquele local sagrado. São 5 orações por dia dedicadas pelos oficiantes da academia, sem falhar nenhum dia com a leitura da Sutra Sagrada. Então permanece pelo menos um ano ali recebendo as orações. Então é muito importante que nós tenhamos esse gesto de amor de enviar os registros para que os espíritos possam receber a oração e sejam cada vez mais abençoados. Nós devemos entender que através disso estamos aumentando os méritos da família e propiciando o crescimento espiritual das futuras gerações. Muito obrigado. Agora vamos responder algumas perguntas de pessoas que acompanham nossos programas e enviam perguntas, e existe uma pergunta que ficou de um outro programa, ficou pendente, eu respondi uma parte e não respondi outra. A segunda parte, a pessoa perguntava se ela poderia oferecer alimentos em casa para os antepassados. Naturalmente, os espíritos não comem, mas existem muitos espíritos que vão para o mundo espiritual e levam a ideia ainda, a sensação do corpo físico, sentem fome e sede, e é importante que nós ofereçamos alguma coisa. Então é bem aconselhável que ofereça sim algum alimento, um pouco de água, um pouco de comida, uma porção pequena, um pouquinho de arroz, uma fruta, de forma que esse espírito receba esta nossa intenção e aí se sente saciado e pode prestar atenção na oração, porque às vezes o espírito está numa condição de sedento, de faminto, e pensa, eu não quero oração, eu quero comida, quero água. Muitas pessoas se curam de diabetes, inclusive quando passam a oferecer água para os antepassados e depois oferecem as palavras da verdade para que ele compreenda que não necessita mais de alimentos materiais. Então pode colocar o que fazer com esses alimentos depois. Pode consumir, não fica impregnado de nada, a própria família pode consumir sem problema algum. Outra pergunta que temos aqui é: como que uma religião que ensina o progredir infinito do ser ensina também a cultuar os antepassados? Vocês não acham que isso pode limitar as capacidades do homem ao se prender a algo que já morreu? Aqui existe uma concepção de espiritualidade incompatível com a que a Seicho Noye acredita. Então, certamente, a pessoa que faz a pergunta é uma pessoa inteligente, mas não estamos chegando ao mesmo denominador comum. Primeiro, que nós não fazemos oração para nada que já morreu. Nós entendemos que a vida é eterna, a eternidade da vida, e que nossa vida é ligada à vida dos antepassados. Então isso é uma continuidade da vida. Porque se nós pensarmos, olhamos como seres que já morreram, então nós próprios, não existe evolução infinita, porque nós próprios também vamos chegar a uma inevitável morte, e aí nós também seremos algo que já morreu, se vamos ver desta forma. Nós vemos os espíritos dos ancestrais como vida eterna, e que nós vamos evoluindo
nós todos para manifestar essa imagem verdadeira. Pode parecer incompatível também aquilo que é perfeito com aquilo que evolui. Como manifestação nós estamos evoluindo, e mesmo aquilo que é perfeição, ele vai de realização em realização. Então esse é o sentido do progredir infinito. Agora, aquilo que já morreu, nós não reconhecemos isso, até porque dizemos a matéria não existe. Então não é um ensinamento de reverenciar a matéria ou reverenciar um corpo físico que realmente tem princípio e terá fim. A vida é eterna, ela não tem princípio, portanto jamais terá fim. Partindo para outra pergunta, dívidas em excesso, traição, anemia e solidão tem a ver com os antepassados? Isso a própria pessoa deve trabalhar o seu interior. Eu digo, pessoas que são muito endividadas, talvez as pessoas estejam vendo isso, estejam nessa situação. Tem aquela situação que a pessoa se descontrolou, aí talvez uma circunstância, talvez até um pouco de falta de educação financeira. Agora tem aquele devedor crônico, já entra naquele devedor super endividado. Essas pessoas precisam trabalhar o sentido de gratidão aos pais, sobretudo gratidão ao papai. Os pais são os provedores. Então não estou querendo tocar em feridas doloridas das pessoas, mas são pessoas que não querem crescer, são pessoas que falta uma maturidade, devem buscar então um crescimento, um amadurecimento através da gratidão aos pais. Recomendo enfaticamente que leia o livro Buscando o Amor dos Pais e todos os dias ore, obrigado papai, é uma pessoa do sexo feminino, obrigada papai, obrigada mamãe, obrigado. Parece uma coisa meio infantil, mas isso é muito importante, é fundamental. Todos em termos de gratidão aos pais, todos somos aprendizes. E aí entra na parte de traição, porque justamente a pessoa que não se sente amada não consegue se amar verdadeiramente porque não ama os pais. Então ela fala aí de anemia. Anemia também, os glóbulos brancos e vermelhos representam o casal pai e mãe. Eu falo de glóbulos vermelhos, aqui no caso da anemia, falta de gratidão a papai. Tem um livro Amor entre Pais e Filhos, tem um relato lá de uma jovem do Sagrado Mestre Seicho Taniguchi, Amor entre Pais e Filhos, de uma jovem que tinha problema de anemia. Quando ela consegue agradecer aos pais, ela se cura deste problema. Então ela fala de solidão também, porque talvez tenha visto briga dos pais, e a gente toma decisões, se casamento é isso, eu não vou me casar. Não sei se a pessoa é casada ou não, mas aí vive solitária porque vê o conflito de pessoas que deveriam se amar, de quem ela depende, e às vezes atritando, e então fica com essa ideia de que melhor só do que mal acompanhado. Depois, quando você cai na solidão, então fica se ressentindo disso. Agradeça a papai e mamãe, agradeça o casamento deles, o matrimônio deles, e aí sua vida também se abrirá. E ela faz uma outra pergunta, o que é a morte por infarto fulminante em 90% da família? Então isso também pode ser dito que é um karma da família, sim, mas é um karma no sentido da família que tem o hábito de se ressentir muito. Deve ser uma família de gente muito boa, mas tem hábito de se ressentir muito, de guardar ressentimentos, de guardar mágoas. Então procurem ser mais... uma personalidade mais esférica. A humanidade seria muito mais feliz se deixasse de dar importância a coisas que não são realmente importantes. A pessoa falou alguma coisa, as pessoas fazem o melhor que podem, a gente fica com uma expectativa extraordinária em cima do outro, quando o outro não corresponde a gente fica magoado. Perdoe mais as pessoas, agradeça as pessoas e não tenha medo, né? Não fique preocupada que você vai ser vítima disso também. Vamos partir para uma outra, né? Isso é transcendência do karma também. Seja mais alegre, procure rir alegremente, esse problema de solidão também acaba. Ninguém gosta de ficar com gente carrancuda, então vamos sorrir bastante e ter a mente mais esférica, mais arredondada, sem tanta ponta, né, para dar pontada nos outros. Isso não que você seja uma pessoa má, mas a gente é defensivo. Deixe de ser uma pessoa defensiva, certamente esse problema vai desaparecer. Outra pergunta, sou adotado e registrado com o nome dos meus pais adotivos. Como proceder? Isso é no sentido dos antepassados. Então deve dedicar oração à família que o adotou, porque espiritualmente é a mesma coisa, nasceu de uma forma consanguínea, ou veio por adoção para a família.
Isso é vontade de Deus. Agradeça essa família que o recebe como pai verdadeiro, como mãe verdadeira, como família verdadeira, como linhagem, você é membro dessa família. Certamente você, talvez até seja, certamente você tenha a ver com essa família, sua afinidade kármica no bom sentido tem a ver com essa família. E talvez até você seja um antepassado dessa família que voltou a ela por uma via transversal. E se souber o nome do papai, mamãe, os antepassados biológicos, pode fazer a oração para eles também, peça autorização para os seus pais que adotaram e faz os registros espirituais, manda para o santuário, faz oração para eles também, não tem problema nenhum. Então pode fazer também. Se não sabe, não se preocupe com isso. Do fundo do seu coração, agradeça essas pessoas que são importantes porque geraram você, permitiram que você viesse a esse mundo. E agradeça os seus pais de adoção, que são seus pais verdadeiros. Então é importante a gente entender muito bem isso. Então não se trata de algo artificial, não. Isso é a vontade de Deus também. Então não se preocupe tanto com isso. No lar devemos evocar todos os dias as almas inscritas e consagradas na tabuleta memorial. Se já fez a vinculação, fez a cerimônia de vinculação às almas da tabuleta, está já devidamente vinculada, tem uma cerimônia que pede para um preletor fazer a vinculação, ou a própria pessoa, se tiver assim, tranquilidade para fazer, no livro Melhor e Destino, Orando pelos Antepassados, está explicado como fazer. Se já foi feita a vinculação dessas almas à tabuleta, não precisa evocar todos os dias. É como um aparelho eletrônico, liga, já está funcionando, já está sintonizado. Não precisa necessariamente evocar essas almas todos os dias, que já estão ali registradas, não há necessidade. Tem pessoas que gostam de repetir, de todos os dias dizer o nome dos antepassados, então não tem nenhum problema também. Agora, se não tem a tabuleta memorial, no começo é bom chamar todos os dias os espíritos pelo nome e depois, passados alguns anos, pelo menos o nome, chamar pelo nome da família, mas é bom sim evocar quando não tem a vinculação, para que eles saibam, possam se locomover até ali com mais facilidade, porque pela própria força da palavra, pelo som da palavra, eles se orientam para que venham receber a oração. Mas a pessoa que não tem tabuleta memorial pode fazer oração também, deve ter esse cuidado de evocar. Quem já tem tabuleta vinculada, não há necessidade de evocá-los todos os dias, né? Não precisa chamar porque já estão ali na sintonia. Mais uma pergunta: o oratório para meus antepassados pode ficar no meu quarto? Então não há nenhum problema, o meu fica no quarto, então tá aqui pertinho, na parte junto à cabeceira da cama, na lateral, então temos a cama, tá? E do lado assim nós temos o oratório do lado da cabeceira. Há uma restrição que se faz, talvez essa pergunta venha porque no Japão as pessoas sentam no chão, mas nunca deve virar o pé para outra pessoa. Isso é uma grosseria, não é educado fazer isso. Mesmo sentado na cadeira, não deve esticar a perna para o lado da outra pessoa. Então aí eles aconselham não colocar oratório no pé da cama, porque a gente deita e fica com o pé virado para os antepassados. Então, se puder evitar, às vezes a pessoa tem aquele carinho, quer ter o oratório, não ajeita em outro lugar, tem um apartamento, uma casa pequena, então pede perdão, às vezes tem que ficar meio no pé. Se puder evitar, ideal que não coloque para o pé da cama, coloque para o lado da cabeceira, na lateral, mas não coloque para o pé. Também deve procurar colocar acima da linha da cintura. Mas onde eu morava tinha uma estante, a gente colocava, o único lugar que era um móvel diferente, lá a gente tinha o único local que dava certo era um pouquinho abaixo da cintura. Mas na hora de fazer oração, eu sei como eu faço até hoje, eu sento no chão, então fica na altura da cabeça. Se puder evitar de deixar abaixo da linha da cintura, é melhor, mas pode colocar no quarto sim, não tem problema. Até no nosso caso aqui, o melhor lugar ficou para nós, até onde o casal pode fazer oração. Agora as minhas filhas são pequenas ainda, depois que se crescer para fazer oração junto, talvez a gente ache um lugar melhor, se a gente ainda morar aqui, não sei, né, mas fica bem no quarto também, por hora. Hoje é o melhor local para nós colocarmos no quarto. Não existe nenhuma restrição, não tem problema nenhum que fique no quarto. Não tem problema mesmo, pode colocar, né? Pessoa de sexo feminino, será que Deus cria novos espíritos? Essa é uma pergunta, assim, a gente pode
conjecturar, mas é algo assim, como é que esse processo, uma coisa até que foge um pouco a nossa compreensão, porque o espírito veterino ele aborda um pouco isso, mas ele não é muito preciso, até fica meio aquela coisa que no atual estágio de evolução da humanidade nem dá para a gente entender muito bem isso. Não tem que se preocupar tanto, mas como ideia divina não tem princípio nem fim, nossa vida não tem princípio nem fim. Agora, como ser manifestado, ele próprio fala, até quando ele fala sobre a cremação, sobre a inumação, ele diz que é melhor a inumação porque oferece a oportunidade de seres que evoluem neste corpo, e ele dá ali a entender que esses espíritos depois vão passando do mundo mineral para o mundo vegetal, do mundo vegetal para o mundo animal, do mundo animal para o mundo humano, o mundo humano, então que se são almas individuais, os animais costumam ter almas grupo. Por que um formigueiro é tão organizado? Porque é um único espírito que está ali são uma grupo, um cardume é uma alma grupal, então não tem aquela consciência individual. Depois ele recebe a consciência individual. É essa consciência que é a imagem verdadeira. Agora, eu estou conjecturando, eu não posso dizer que eu entendo muito bem isso. É para a gente dar uma resposta. Quiser estudar o livro A Verdade da Vida, volume 9 e 10, que aborda mais ou menos isso. Agora, não sei se existe uma resposta muito precisa aqui. Eu particularmente acho um pouquinho complicado até eu ficar aprofundando mais isso, uma coisa que foge um pouco até o meu próprio discernimento, né, como é que funciona, mas eu acredito que sim, vão surgindo novas manifestações espirituais, mas como espíritos eternos não tem princípio nem fim, isso é muito claro no ensinamento, a gente não tem princípio nem fim, porque se tivesse um princípio, um momento teria que ter um fim, e a gente é eterno, então não tem princípio nem fim. Agora, como manifestação, acredito que deve haver um mecanismo, como é que isso funciona, não sei, eu não posso responder, mas de alguma forma procurei dar uma resposta. A Verdade da Vida, volume 9 e 10, ali se aborda um pouco este tema. Posso chamar o nome sem ter a tabuleta e o altar? Eu acho que ele quer dizer assim, posso fazer oração para os antepassados, evocando as almas, sem entrar na tableta nem altar? Pode sim, não tem problema nenhum. A questão é, tendo o oratório, eles têm um ponto de referência, que é como se fosse um templo, uma academia que os espíritos frequentam, aquilo que é uma coisa às vezes simples, numa casa, corresponde a algo suntuoso no plano espiritual, uma academia que tem várias condições para o espírito se adestrar, e a tableta memorial é como uma antena, que facilita a comunicação com o espírito. Então, facilita não quer dizer que não possa haver a comunicação e fazer oração, dedique a oração com gratidão, não tem problema nenhum, pode sim, só podendo ter a tabuleta, até a gente não recomenda, tem pessoas às vezes chegam meio no embalo aqui no sentido, é uma coisa de responsabilidade, da pessoa amadurecer esse sentido, quiser colocar, é muito bom, quiser instalar um oratório, quiser instalar a tableta, é muito bom, mas é preciso desenvolver essa consciência, ou ter condições também para ter, às vezes, onde a pessoa mora, com quem mora, às vezes nem todos os professores não têm a mesma visão de parte espiritual, então não é obrigado a ter, não vai isso impedir que a pessoa faça seu ato devocional, que faça a oração para os antepassados. É bom anotar num papel, deixa dentro da própria Sutra Sagrada, tem um local para fazer oração, deixa aquele localzinho para fazer oração, pode ter uma mesinha, ali pode, se quiser, tiver condição, colocar as oferendas ali, né? Ali, oferenda de alimento, um pouquinho d'água, um pouquinho de comida, então pode usar este espaço para fazer a oração, mas pode sim, né? Mesmo sem ter oratório, pode fazer. Será que Deus, que novos espíritos, eu respondi, posso chamar o nome sem ter... Opa, isso aqui eu acabei de responder, né? Quando a família possui a tableta vinculada, é necessário a evocação das almas. Então essa aqui é similar a uma anterior, então não há necessidade, uma vez que tem a tabuleta, não há necessidade de evocar, então é como se fosse, se quiser, tem pessoas que até dizem, eu me sinto melhor, me concentro melhor, também não existe nada que possamos dizer que não deva fazer, mas não há necessidade
de evocar, porque é uma sintonia imediata. Então ali já está aquela vibração daquele espírito, ele não mora na tabuleta, mas ele tem um vínculo, por isso nós dizemos a vinculação, tem um vínculo com aquela tabuleta, o que facilita sobremodo a comunicação com esse plano espiritual. Então é importante que a pessoa podendo ter a tabuleta, é importante que tenha, porque facilita, mas não é um impedimento se nós não tivermos a tabuleta. E agora eu gostaria de convidar, estamos chegando já ao final do nosso programa, convidar para fazermos uma oração do livro Vivendo com Plena Liberdade, do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Este livro, inclusive, ele disse que é um dos livros em que ele estava com mais sensibilidade espiritual, então é um livro bastante profundo. E logo no primeiro segmento do livro, ele nos propõe a oração para renascer, para nascer de novo. Justamente nós falamos da evolução espiritual, é esse sentido de nascer de novo, nós eliminamos todos os karmas. Então as pessoas que desejarem podem assumir posição de oração, ou simplesmente fechem os olhos e acompanhem mentalmente. Oração para nascer de novo. Eu, neste momento, com as mãos justapostas, reverencio o céu e a terra e agradeço a todas as coisas do universo, o velho céu, a velha terra e todas as coisas do velho universo cumpriram os seus deveres e passaram. Eu, neste momento, orientado pelo Deus Sumiyoshi, mergulho no mundo da imagem verdadeira, reino absoluto, fonte da criação. Chego ao paraíso de Deus, entro no templo da cura divina, curvo-me diante de Deus e reverencio. Então visualize esse momento que você está diante de Deus, no templo da cura divina, e reverencie a Deus. Deus levanta a sua mão direita, passa por todo o meu corpo e purifica-me com seu espírito. A velha consciência da humanidade, do mundo fenomênico, foi totalmente purificada das ilusões e manifestou-se o aspecto perfeito da minha imagem verdadeira. A partir de agora não haverá mais nenhum tormento, não haverá sofrimentos, não haverá doenças, não haverá envelhecimento, não haverá pobreza, não haverá tristeza, não haverá lamentos. A vida eterna e indestrutível se aloja em mim. Eu sou a vida sempre saudável e infinitamente alegre. Recebi a ablução do Espírito Sumiyoshi, fui purificado pelo Espírito, renasci em Espírito e recebo vida nova. Prometo a Deus que viverei mantendo esta consciência mesmo após retornar ao mundo fenomênico. Muito obrigado, podemos abrir os olhos e fazer a posição de oração. E com grande alegria encerramos esse programa agradecendo a todos, que as bênçãos de Deus se multipliquem cada vez mais e que os méritos das suas famílias, seus ancestrais, sejam cada vez mais engrandecidos e todos tenham uma vida cada vez mais feliz. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.